Som. E irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Amém? Uma honra e um carinho enorme para mim estar aqui, né, com vocês. Eu que já estive ministrando com a Juventude Together, né, já tive um tempo aqui de treinamento com irmãos sobre dons de profecia e fiquei muito honrado de ver, né, o crescimento, o desenvolvimento da igreja, né, o Felipe Mateus, a Rafaela, tantos irmãos aqui, e eu fiquei muito feliz, né, de ver aquilo que Deus tem feito através da vida de vocês, através da vida do pastor Magson, de todo o ministério dos irmãos. E eu espero cooperar um pouquinho, né, com aquilo que Deus está fazendo, com essa construção, né, que é aquilo que Deus está construindo tanto em vocês, no modo geral, mas como também nesse dia. Amém? Bom, meu nome é Vitor Rei dos Reis mesmo, tá? Às vezes tem gente que acha que é fake, não é motivo religioso, meu pai é reis, minha mãe é reis, e eles não eram casados no civil, e antes de eu ser alcançado pela graça de Deus, eu tinha certeza que esse sinal do meu nome era porque eu era separado por Deus, né? Mesmo sem entender. E aí, né, só tem eu e meu irmão assim, mas rei, né, dos reis só tem um, que é Jesus, amém? Eu muito feliz de estar aqui e queria encorajar os irmãos, né, através dessa palavra. Quando o pastor Maxson me convidou, é engraçado que essa palavra estava sendo digerida no meu coração. E eu fiquei assim, muito animado, porque, como o próprio pastor Marcelo falou, a gente sempre tem que orar e pedir direção de Deus. Eu já fui ministrar em alguns lugares sem orar, e aí quebrei a cara, entendeu? Já fiquei em maus lençóis. Maus lençóis é coisa de gente antiga, né, gente? Eu sou novo, gente, tá? Fui pastor de jovem até pouco tempo atrás. Mas é isso. E aí, assim, foi muito interessante, porque é um assunto que o Senhor estava falando no meu coração, eu estava escrevendo sobre isso, e eu fiquei muito feliz, né, de estar participando disso. Queria orar mais uma vez. Feche os seus olhos. Jesus, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado pela sua presença real aqui, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós temos irmãos piedosos, zelosos, uma comunidade que quer ouvir mais de Ti, que quer conhecer mais o Senhor. Eu oro, Senhor, por espírito de sabedoria, de revelação, Senhor Deus, no nosso meio. Eu oro, Pai, para que o Espírito Santo do Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração com a verdade da Sua palavra. Eu oro, Pai, para que a gente se torne não só ouvinte, mas praticante da Tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Bom, eu sou de Campo Grande. Eu não nasci no Rocha Faria, no Rocha D'Or, mas moro lá perto, né? Vocês sabem que tem o Albert Schweitzer D'Or aqui também, né? Não tem perto aqui em Realengo, né? Eu moro perto do Rocha D'Or, moro perto do batalhão de polícia. Tem alguma conexão aí, pastor? Moro pertinho lá. Você tem um mistério aqui hoje, hein? Mas estou feliz de estar aqui com os irmãos. Eu queria falar, né, sobre culturas, né, comunidade profética, como a gente vai desenvolver isso. O pastor Marcelo falou sobre o fundamento e eu quero falar de cultura. Então, como se estabelece essa cultura, né, uma cultura profética numa comunidade? A primeira coisa que a gente precisa se perguntar é o que é cultura, né? O que é cultura? E aí, irmãos, vamos lá. Alguém pode falar? Brincadeira, não vou fazer isso não, senão vou deixar os irmãos sem graça. Mas o que é cultura? Cultura é quando um pensamento, uma ação se torna um hábito a ponto de a maioria ser conhecida e a ponto disso ser passado para as próximas gerações. A cultura é aquilo que vem sendo direcionado, passado em ação, uns para os outros até alcançar a próxima geração. O povo que saiu do Egito recebeu a lei do Senhor, eles tiveram a segunda geração, a terceira geração e a quarta geração que estava na terra prometida não guardou tudo aquilo que foi falado, não guardou tudo aquilo que eles foram vivido, que foi falado, direcionado, que foi vivido pelo Senhor no meio deles. Então a cultura é quando
a gente recebe do Senhor, a gente põe em prática, isso se torna um hábito a ponto de todos serem tocados, ou a maioria, e isso ser passado de geração em geração. E aí o interessante é que Deus deseja, desde antes da criação, se relacionar conosco, falar conosco. Então, viver uma comunidade profética, ela não é somente uma coisa especial que a gente quer. É uma direção de Deus. Sermos proféticos é uma direção de Deus. E aí a segunda coisa é, o que é profecia? Profecia, às vezes, a gente acha que é uma coisa só mística. Profecia, a gente acha que é uma coisa só miraculosa. E no meio profético louco hoje que a gente vê aqui com o profético é o seguinte, quanto mais esquisito, melhor, né? Parece que o mistério de Deus é maior. Não. Profecia é quando Deus, ele se revela. É quando Deus, ele se comunica. É quando Deus, ele fala os seus planos, a sua vontade. Então, a profecia é isso. E aí, existem 2 parâmetros que já foi falado aqui sobre a profecia. A primeira é que a profecia suprema é a palavra de Deus. Deus revelou os seus planos, a sua vontade e a sua direção através da palavra de Deus. Então esses fundamentos a gente precisa guardar no nosso coração, essa base. Eu estou falando isso para a gente contextualizar o que eu vou falar. Eu sou assim, às vezes eu sou igual criança, eu preciso falar assim, pontinho, pontinho, que senão eu não entendo. Eu me enrolo. E aí é interessante que a segunda coisa que Deus ele vai trabalhar, a profecia, é o dom e o ofício profético. O dom, ele tem a missão de exortar, consolar e ensinar a igreja. É por meio da palavra, do dom profético, daquilo que o Senhor está falando com o irmão, através subordinado à palavra de Deus, a igreja ser exortada, consolada e ensinada. E do ofício profético, que são irmãos que treinam a igreja para a igreja profetizar. Porque a vontade de Deus é que todos ouçam a voz de Deus, que todos conheçam os seus planos, que todos profetizem, falem de Deus aquilo que está no seu coração, quer dizer, no coração de Deus, né? Então, a cultura é esse hábito, profecia é quando Deus fala. E aí, como é que nós vamos edificar uma comunidade profética? O que é uma comunidade profética? A comunidade profética é quando a igreja, individualmente, coletivamente, ouve a voz de Deus, ouve os planos de Deus, conhece os planos de Deus e simplesmente os coloca em prática. E aí, talvez a gente fala do profético, do místico, de Deus falar, de Deus tocar e falar detalhes, isso é muito importante. Mas existe uma profecia que ela é muito maior, e a nossa vida, essa comunidade e todas as comunidades que têm Jesus como Senhor e Salvador, o Senhor como centro, vai precisar entender que existe um plano profético. Deus, ele se revelou para a humanidade. Deus vai continuar e tem falado com a gente, mas é interessante a gente saber que isso não é só aleatório. Existe um plano de Deus. Existe a criação, que Deus criou todas as coisas, houve realmente a queda, aí começou um processo de Deus levantar homens no povo hebreu, que se tornou o povo judeu, e aí veio Jesus Cristo, o verbo encarnado. Jesus, ele não dá a palavra, ele é a palavra. E aí Jesus, ele envia o Espírito Santo, Jesus morre, né? E ele ressuscita, e aí a sua obra é consumada, e ele viu o Espírito Santo Consolador, que ia nos falar todas as coisas que tinham ditas. Só que aí o Espírito Santo, ele vai preparar a igreja, tendo Jesus como fundamento para a volta de Jesus. Jesus inaugura o reino dos céus, mas um dia ele vai estabelecer o seu reino para sempre. Então, a palavra profética para mim, para você, para uma comunidade,
é revelar, apontar para Cristo como foi falado, mas não somente, Cristo é bom, Cristo é legal, isso é sim, mas nós temos um rei, aquele que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder, aquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era, que há de vir, aquele que tem todo o poder, aquele que tem toda a beleza, a santidade. Um dia ele vai voltar, e aí, por meio de homens e mulheres, ele agora comissiona homens e mulheres, por meio do Espírito Santo, esses homens e mulheres receberem essa direção de Deus, e aí ele edifica comunidades, igrejas, um corpo coletivo que ouve a voz de Deus para declarar os seus planos, para pregar e ensinar os seus planos até que ele venha. Essa é a grande comissão. Às vezes nós desassociamos a palavra profética da grande comissão. Uma igreja profética não é uma igreja mística. Uma igreja profética é uma igreja missionária. Uma igreja que vai fazer aquilo que a Bíblia estabeleceu. É a igreja que vai preparar o caminho do Senhor. O que é preparar o caminho do Senhor? É ouvir de Deus e apontar para Ele. E aí, dentro disso, aprofundando um pouco mais, eu queria trazer um pouco mais de clareza para os irmãos. É claro que esse ambiente profético, onde Deus fala, que revela os seus planos, ele está diretamente relacionado à presença de Deus. Amém? Eu só estou tentando introduzir, porque senão eu vou ficar enrolado aqui. Então, Deus ele quer que nós venhamos a ouvir a sua voz. Existe um plano para a igreja não é a obra do acaso. A igreja não está indo para um lugar qualquer, onde, é bom. Não, nós temos uma missão, de pregar o evangelho a todas as nações, de fazer discípulos. Nós temos uma missão, preparar o caminho do Senhor, até que Ele volte. Quando Jesus comissionou os discípulos, Ele falou o quê? Pregue o quê? É chegado o reino de Deus. Então, nós temos uma missão. Só que essa missão está inteiramente ligada a ouvir a voz de Deus. E aí, a gente precisa entender que a presença de Deus, esse ambiente onde Deus fala, ele é a nossa origem, como já foi dito aqui. Ele é o nosso destino, como acontece em Apocalipse. A gente vai ver que a noiva ataviada do Senhor, ela vai se encontrar com o Senhor. A nova Jerusalém vai descer dos céus. Haverá novos céus e nova terra aqui na terra, onde nós teremos um rei reinando com a gente. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Efésios capítulo 1, ele vai falar que nós fomos eleitos por Deus para viver de maneira santa e irrepreensível em sua presença. Deus ele vai falar em Amós, ele vai dizer que ele não faz nada sem antes revelar os seus planos aos seus santos profetas, aos seus amigos. Ou seja, a presença de Deus, esse ambiente que Deus fala, ele está inteiramente ligado à nossa vida com Ele. A gente precisa guardar isso no nosso coração. Outro ponto dentro disso, esse é o propósito eterno de Deus. Você acha que você foi salvo para quê? Qual é a primeira coisa que Deus nos salvou? Para ter comunhão com Ele. Deus na criação, Ele faz todas as coisas, e Ele faz o homem. No sétimo dia, o que Ele faz? O que Ele faz? Mas Deus está cansado? Não. Sabe o que significa descansar na Bíblia? Ele habitou, Ele desfrutou daquilo que Ele criou. E aí você vai ver que em Gênesis, Deus desce ao jardim para falar com o homem. Nós somos chamados por Deus desde antes para ter relacionamento com Ele. Esse é o propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus é que Ele quer se relacionar conosco. Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus, como Romanos 3 vai falar, Romanos 6 vai endossar sobre isso. Só que Ele tem um plano para falar conosco. Esse plano foi interrompido pelo pecado. E aí, o que acontece? Começa
um trabalho de Deus de se revelar à humanidade para que todos possam ouvir a voz de Deus, para que todos possam se relacionar com Ele. Então a presença de Deus é esse ambiente onde Deus fala, é esse lugar onde Deus é o maior interessado em ter relacionamento, em falar conosco. Não é você, não sou eu, é Deus. E aí é interessante que a gente vai ver Salmo 101, ele vai dizer que Deus busca os fiéis para que habitem com Ele em sua presença. Segundo Crônicas 16, no versículo 9, a Bíblia fala que Deus procura, os seus olhos passam por toda a terra. Para quê? Para que Ele revelar a sua presença àqueles que o amam. Então a presença de Deus, o mover do Senhor, ele está ligado assim aos planos de Deus, mas ele está ligado à maneira pelo qual Deus escolheu se revelar, e ele é o maior interessado nisso. E aí, só que é o interessante, por que a gente precisa pensar em todas essas coisas antes de falar de cultura, de igreja profética e todas as outras coisas mais? Porque Deus, Ele está em todo lugar, Ele é onipresente, mas não é em todo lugar que Deus revela a sua presença. Deus escolheu homens e mulheres e comunidades, e uma maneira disso acontecer, para que a sua presença seja revelada. Eu sinto encorajamento do Senhor, para que a gente possa entender isso, para que esse lugar, cada vez mais, para que a sua vida e esse lugar seja cada vez mais a habitação da presença de Deus. Deus está em todo lugar, mas não é todo lugar que Ele se revela. Ele escolhe a maneira dEle, o jeito dEle, a forma dEle, e é isso que nós precisamos estar atentos, para sermos uma comunidade profética que vive isso dentro de uma cultura, que a gente estabelece uma cultura profética, amém? E aí, Deus, Ele revelou, Ele habitou em pessoas, Ele inspirou pessoas para escrever a Bíblia. A gente vê Deus, desde o início, revelando a sua presença. Deus fala, Deus cria a partir daquilo que Ele fala. O Espírito Santo paira sobre as águas. Depois Deus fala com Moisés para ele construir o tabernáculo. Moisés constrói o tabernáculo para Deus habitar no meio do povo deles. Deus construía a tenda do encontro, onde Deus se revelava. Deus está sempre interessado em todas essas coisas. E aí, a partir da obra de Jesus, se desenvolve até a partir da obra de Jesus. Jesus envia o Espírito Santo, e é todo aquele que crê em Jesus. Agora o Espírito Santo habita dentro daqueles que creem em Jesus. E aí, a gente terminou a mensagem no livro de Atos, que ele fala do derramamento do Espírito, e ali nasce a igreja. E aí, no plano profético de Deus, existem pessoas sim que vão ouvir a voz de Deus, que vão receber a direção de Deus, mas existe algo que é maior do que isso que Deus está interessado, em lugares coletivos, onde Ele revela a sua presença. Em Atos, ele vai dizer o seguinte, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Sabe o que isso significa? É porque não é que a gente faz um lugar que Ele vai ter que obrigatoriamente estar ali. Mas a Bíblia mostra que Ele deseja revelar a sua presença, onde cada irmão que tem Jesus no coração está junto buscando o Senhor. O que é uma igreja sem a presença de Deus? O que é a movimentação de uma igreja sem a presença? Não é nada. Então, a gente precisa entender um pouco disso. Então, Jesus, a partir da igreja dos últimos dias, Ele vai edificar pessoas sim, mas também um corpo de pessoas. Foi citado pelo pastor Marcelo Efésios 2. Efésios 2 mostra, Deus Ele instituiu uma família para o Pai, uma morada para o Espírito e um corpo para o Filho. Esse corpo vai ser aperfeiçoado. Igreja profética não deve ser somente o nosso alvo,
vai ser o plano de Deus. Cada vez mais, Deus vai edificar um corpo, igrejas locais e um corpo geral que é profético, que ouve a sua voz, que discerne e conhece os seus planos. Por isso que o desafio dos últimos dias é falsos mestres, falsos profetas, falsos cristos, heresias. Por isso que Deus está edificando um corpo. Por isso que a gente precisa aprender a discernir a voz de Deus. E aí é interessante que o pastor Marcelo falou de Atos 2. E eu queria falar de Atos 13, da igreja de Antioquia. Aproveitar a direção, né, que o pastor Magson passou para mim, eu achei muito interessante. Porque eu falei assim, Senhor, o Senhor estava me direcionando a falar sobre isso. Esse é um dos textos, cara, que eu mais gosto na Bíblia. Esse é um texto que fundamenta uma das principais reuniões da nossa igreja. E aí eu queria convidar você a abrir lá em Atos 13. Para a gente começar o tiroteio. Sabe o que é tiroteio? Tiroteio é quando o Espírito Santo vai falando, a gente vai direcionando. Tá bom, entendeu? É tiroteio, é para todo mundo. Vamos embora, vamos receber. Amém? Falar nesse lugar é meio perigoso, né? Mas é tiroteio do Espírito, tá, irmão? Amém? Vamos lá. Eu vou ler do 13, do 1 ao 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles ministravam ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separe-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, despediram. Amém? Só até aí. Bom, a gente vai perceber elementos dentro desse texto que a gente precisa ressaltar diante de tudo aquilo que foi falado aqui. Lembra que eu falei, isso aqui é uma construção, nós estamos construindo um raciocínio, nós estamos construindo algo dentro daquilo que o Espírito Santo tem falado com a gente, né? E é interessante que o Espírito Santo desce em Atos, e aí você vai perceber que aquilo que eles viviam e cultivavam era aquilo que o próprio Deus falou, é aquilo que o próprio Jesus falou. Jesus, ele pega tudo aquilo que a Bíblia já tinha visto, falado, direcionado, né, as palavras da lei, e ele vai e ele ressignifica isso, trazendo o quê? Um entendimento completo. Jesus, ele direciona a igreja, mostrando que o Senhor já estava fazendo a sua vontade. Jesus já estava manifestando, direcionando os seus planos desde sempre. E a partir de Jesus, que é a pedra angular, é o fundamento, o Senhor redireciona agora a igreja, o povo de Deus, para agir da maneira correta. E aí em Atos 2 a gente vai ver que a Bíblia vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos é simplesmente um conjunto de doutrinas, palavras e fundamentos que a gente vai, e a gente já falou muitos deles. Ele vai também trazer um estilo de vida e um movimento de poder. Então, isso aconteceu porque Jesus pegou todo o trabalho que havia sido direcionado por meio dos escritores bíblicos, por meio da lei, colocou direção e fundamento de acordo com aquilo que o próprio Deus direcionou, o próprio Jesus, e isso gerou o quê? Um fundamento, ações, um hábito, e eles começaram a construir uma cultura. E aí, havia perseguição extrema em Jerusalém. Depois que o Espírito Santo desceu, eles começaram a pregar, e aí a igreja foi dispersa. E aí muitos foram para Antioquia, que é uma cidade na Turquia, mais ou menos como se fosse acima de Israel. E ali na Turquia, o que aconteceu em Antioquia? Eles começaram a não só pregar para os judeus, como acontecia em Jerusalém. Eles começaram a pregar para gentios. E eles começaram a cultivar
uma vida àquela doutrina que o próprio Deus direcionou, e eles começaram a ver manifestação de poder no meio deles, a ponto de muitos gregos, principalmente, todos os gentios, começarem a se converter. E aí, dentro desse contexto, ali foi chamado os primeiros cristãos, A palavra cristão vem da igreja de Antioquia. Nesse movimento de Deus ali, você vai perceber que haviam dois elementos dentro desse contexto ali. Um movimento individual e um movimento coletivo. Quando a gente vai pensar em profético, presença de Deus, comunidade profética, uma cultura profética, a gente vai ver em toda a Bíblia um movimento individual e um movimento coletivo. A gente vai ver atribuições de irmãos e o ajuntamento de irmãos. Você vai perceber que Deus deu o Espírito Santo para habitar em nós, mas Ele quer se revelar quando esses irmãos se reúnem. E aí, dentro disso, eu queria ressaltar algumas responsabilidades e algumas coisas que nós, como indivíduos, e nós, como igreja, como coletivo, como comunidade, nós devemos fazer. Porque é muito legal a gente falar sobre profético, é muito legal a gente falar sobre o poder de Deus, é muito legal, mas e o como? Existe uma expressão que fala how to how. Aí você fala assim, você vê uma coisa na igreja e você fala, uau, mas to how, como? Tipo assim, é muito legal, tipo assim, vamos alcançar as nações, tá, beleza, mas como? Vamos ser uma comunidade profética, tá, mas como? Mas isso é muito bom. A gente precisa entender a nossa responsabilidade, porque a Bíblia define muito bem. Apesar de ser um movimento da presença de Deus, um movimento direcionado pelo Espírito, muitas das vezes um movimento místico, sim, ou um movimento racional, de ter que estudar a palavra, de entender os planos de Deus, mas existe algo que está dentro desse contexto, que é a direção clara de Deus, como nós devemos ser uma comunidade que ouve a voz de Deus, como nós devemos ser pessoas que ouvem a voz de Deus. E aí eu queria ressaltar essas duas responsabilidades. A primeira é a responsabilidade individual, porque você vai perceber, não só na igreja de Antioquia, mas em toda a igreja do Senhor, que os irmãos que foram alcançados pela graça de Deus, os irmãos que foram recebidos pelo Senhor de forma poderosa, e o Senhor alcançou o coração deles, e eles tiveram um encontro genuíno com Jesus, você vai perceber que todos eles oravam, jejuavam, eles guardavam o quê? As palavras de Jesus. E aí, a nossa responsabilidade, primeiro, é claro, entender o que é profético, o que é o plano de Deus, isso é muito bom. Mas a gente precisa voltar para um lugar que o próprio Jesus fazia. Irmão, se Jesus jejuava, quem sou eu e você para não jejuar? Se o verbo de Deus, o Deus encarnado, a imagem exata do seu ser, que é a imagem de Deus, ele jejuava. Então, se nós queremos ser comunidade profética, nós precisamos entrar nesse lugar de praticar as disciplinas espirituais. É muito bom a gente estar aqui, é muito bom a gente servir, é muito bom a gente estar envolvido com os irmãos, mas o que você como pessoa tem ouvido de Deus? Porque antes da gente querer ser uma comunidade profética, antes de você querer sair se mover no sobrenaturalmente para falar de Deus, mas o que você tem praticado de acordo com a Bíblia? Você tem jejuado? Você tem orado? Porque assim, na igreja de Antioquia, ele está falando de um movimento coletivo, legal, mas esses irmãos aqui eram irmãos que eram afiados no jejum, na palavra,
Na palavra, no modo geral, porque até então era tradição oral. Eles buscavam guardar o que Jesus falou. Aí teve uns iluminados por Deus que começaram a escrever, né? Graças a Deus, né? Tá aqui, né? Porque os caras começaram a morrer. Aí falou assim, pô, vamos escrever o que Jesus falou, porque senão a gente vai perder isso, né? Os caras estão morrendo. Aí escreveram, entendeu? Por isso que as palavras de Jesus chegaram até nós. E aí, esses caras eram versados no jejum, na oração, na palavra. Irmãos, e eu queria quebrar uma coisa no seu coração. Toda vez que a gente vai falar sobre jejum e oração, sobre leitura da palavra, a gente muitas das vezes é levado para um lugar de legalismo. Leu a palavra hoje, jejuou hoje, fez isso hoje, mas eu não quero isso. O Senhor ministrou no meu coração. Se nós queremos ser uma comunidade profética e cultivar e estabelecer uma cultura profética no nosso meio, nós precisamos entender individualmente agora que a gente precisa buscar o Senhor. A gente precisa desejar o Senhor. Não é simplesmente, eu vou jejuar porque eu tenho que jejuar. Eu vou ter que ler a Bíblia porque eu ler a Bíblia. Não. Nós fomos chamados. Esse vazio que há no nosso coração, ele precisa ser preenchido todos os dias com Jesus. Você vai precisar pregar o Evangelho para você. Eu vou precisar pregar o Evangelho para mim todos os dias. Eu vou precisar matar a minha carne todos os dias. A gente acha que o velho homem já morreu? Não, ele está vivo. Ele tenta todo dia nos puxar. Então, para que a gente consiga ouvir a voz de Deus, a gente precisa praticar as disciplinas espirituais com desejo. Mas eu não estou falando desejo de buscar, mas com o entendimento que eu preciso. Quem gosta de tomar remédio, levanta a mão. Mas se tu não toma remédio, quando você estiver doente, o que vai acontecer contigo? Game over, vai ver Jesus pessoalmente. Parabéns. Só que se você não buscar o Senhor, talvez você não vai ver Jesus pessoalmente, não. Vai ver, mas ele vai ser cajadado na tua cabeça. Amém, irmãos? A Bíblia fala que Deus não faz nada sem antes revelar os seus profetas. Jesus, ele fala que agora não nos chamamos mais de servos, mas de amigos. João 15. Porque vocês conhecem os meus planos. Então, se nós queremos ser uma comunidade profética, a gente precisa querer conhecer a Deus. Eu leio a Bíblia, não é para pregar o Evangelho. Eu leio a Bíblia porque eu quero conhecer Jesus. Irmãos, tudo que a gente está experimentando aqui é em parte. Um dia nós vamos experimentar o que é completo. Existe uma promessa de um derramamento na igreja, de um derramamento no Espírito, a ponto de todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O avivamento que foi derramado em Atos 2 vai ser derramado ainda maior. Enquanto o mundo experimentar de uma tremenda escuridão, a igreja vai experimentar de uma glória eterna. Então, quando eu experimento um pouquinho, eu falo assim, isso é bom, mas ainda não é aquilo. Eu quero aquilo. Senhor, eu te amo. Eu estou aprendendo aqui, mas eu quero mais. Eu quero ouvir a sua voz. Você falou que você fala os seus planos aos seus amigos. Eu quero ser teu amigo, Jesus. O mover profético não é você tem que ler a Bíblia, não. Fala assim, eu quero ser um amigo de Jesus. Lembra de Betânia? Qual era o único lugar que Jesus repousava? Qual é o único lugar que Jesus habitava? Na casa dos seus amigos. Você quer experimentar um mover profético? A sua casa é uma casa que tem amigos de Jesus? Amigo. Senhor, eu quero ser teu amigo. Quero ser teu amigo, Jesus. Amém? Então, Deus, Ele está nos chamando para isso. Ele é o maior interessado, irmãos. Então, a gente vai ver que na igreja de Antioquia, eles habitualmente praticavam aquilo que o próprio Jesus direcionou.
eles tinham fome, eles tinham vontade. Amém? E aí a gente precisa entender coletivamente o que a gente precisa fazer coletivamente. A igreja, ela é formada por irmãos. Uma comunidade profética, ela vai cada vez mais se tornando quando cada irmão aqui se comprometer com o Senhor. E lembro do que eu falei. Deus deseja tanto falar a você pessoalmente, como também falar para essa comunidade, para que os planos dele sejam conhecidos em cada casa, cada lar, cada bairro, cada lugar, até que ele venha. É desejo de Deus. E aí, existem 3 coisas assim, que a gente precisa fazer para experimentar esse ambiente da presença. É claro que existe a parte individual e a parte coletiva. Mas eu quero ressaltar 3 coisas antes de eu falar do coletivo. A primeira coisa é para a gente experimentar isso, a gente precisa de o Evangelho. Eu estou falando que da prática ali, de você buscar, de você orar, de jejuar, assim como a igreja também precisa estar toda mobilizada pelos planos do Senhor, mas isso não vai acontecer sem o Evangelho. O Evangelho é muito mais do que a palavra. O Evangelho quando você vai perceber, quando o Senhor ele comunica os seus planos, a sua obra e o seu poder na pessoa de Jesus. O Evangelho é que quando a gente, em algum momento, a gente foi alcançado pela graça de Deus, porque o Evangelho nos arrebentou. Paulo fala, eu vos gerei em Cristo por meio do Evangelho. Então o Evangelho é aquilo que você e eu precisamos conhecer. Não é falar da Bíblia só. O Evangelho é suficiente. Porque, amém, você quer ouvir a voz de Deus, você quer sair, mas você vai falar o quê? Porque o Evangelho, ele não é um bom conselho. O Evangelho é a verdade. O Evangelho, quando você vai conversar com uma pessoa, a pessoa fala assim, tá, vou falar de Jesus para a pessoa, 5 formas de você ser abençoado. Não, isso não é o Evangelho. O Evangelho é você exaltar as obras, o poder e os planos de Deus na pessoa de Jesus. Como foi falado, Jesus é o centro. Então, para a gente, além da prática, a gente precisa buscar conhecer a Deus. E aí o Evangelho, ele é o fundamento de todas essas coisas. O Evangelho é sobre Cristo. Tudo sobre Ele. Você conhece os planos de Deus? Você vai perceber que tudo que Jesus falou, até a prática devocional e todas as coisas que Ele nos orientou a fazer, tem a ver com o Evangelho. O Evangelho, ele vai exaltar a soberania de Deus e vai revelar a nossa insuficiência. Então, para que a gente possa realmente viver uma vida com o Senhor, a gente precisa também conhecer o Evangelho. E aí a gente vai conhecer como? Através das práticas das disciplinas espirituais. Então o mover da presença, ele está ligado a nesse lugar onde o Evangelho é exaltado. Então você precisa pregar o Evangelho para você. Quando você estiver ansioso, primeiro você simplesmente, é claro que existe a parte clínica, mas eu estou falando na parte do geral, você pega o Evangelho e prega o Evangelho para você. Ah, eu estou ansioso porque eu estou doente. Ele levou sobre si as nossas enfermidades sobre o madeiro. O ambiente da presença, o ambiente que Deus fala, é esse ambiente onde Deus é exaltado. Agora, o ambiente da presença, o ambiente profético, não é um ambiente que fala assim, ah, eu tenho que fazer isso, se eu fizer isso, quem está no centro, você ou Jesus? Então a gente vai precisar do Evangelho. Crie esse hábito. Poxa, eu estou aflito, eu estou cansado. Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Você está com problema de fé, eu tenho dificuldade de fé. Se arrependa, peça perdão a Deus, mas pegue o Evangelho
olhe fixamente para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Pregue para você o evangelho. Porque, eu quero ouvir Deus falar, eu quero que Deus me envie. Tudo bem, mas o que você vai falar e o que você vai fazer? Como é que você vai falar do evangelho para as pessoas se você não conhece o evangelho? Como é que eu vou falar do amor de Deus para as pessoas se eu não sei nem o que é o amor de Deus? Eu sei que tem que orar, jejuar, ler a Bíblia. Deus está falando mais ou menos isso. Deus não vai dar herança, Deus não vai dar preciosidade na mão de filho imaturo. Então a gente precisa do evangelho. A gente precisa conhecer os planos, o poder e a obra de Deus na pessoa de Jesus. Porque a gente tem que falar de Jesus. A gente tem que parar de ficar falando da gente mesmo. A pessoa vem contar um problema, aí você já fala 5 soluções práticas de resolver esse problema. Não! Acolhe essa pessoa em amor. Irmão, se você vê o movimento dos desigrejados, você vai perceber, eles falaram assim: nunca ouviram a gente, só querem mandar a gente o que a gente tem que fazer. Às vezes um irmão está com uma dor, às vezes você não vai saber resolver não, irmão. Às vezes a melhor maneira de fazer é pregar o evangelho. Irmão, vai abraçar o irmão e falar assim: o irmão está querendo ser consolado. Jesus falou que vai enxugar toda a lágrima. Jesus falou que vai acabar com toda a dor. Alguém morreu porque foi assassinado, uma injustiça. Ele vai voltar e ele vai dar a cada um aquilo que cabe a cada um. Ele é um Deus justo. Isso é suficiente. E é nesse ambiente que Deus fala. É nesse ambiente que você vai conhecendo, você vai crescendo em graça e conhecimento. Amém? Então, você como pessoa precisa pregar o evangelho para você. E nós como igreja nunca podemos deixar de pregar o evangelho. Cristo é o centro. Glória a Deus por isso, porque desde o início os irmãos estão só falando do evangelho. Cristo, Cristo, é Cristo, é Cristo. Mas só isso é Cristo. Mas eu quero mais. Cristo. Cristo é suficiente. Amém? Segundo ponto, esse ambiente da presença, se você olhar em toda a Bíblia, você vai ver que é um envolvimento que envolve adoração. Então, se você quer ouvir a Deus, se você quer ser alguém profético, se você quer construir uma comunidade profética como irmãos, precisa viver um ambiente de adoração. A Bíblia fala que eles oraram, eles adoraram, foi quando o Espírito Santo, muitas das vezes, irmãos, a adoração é esse lugar onde Deus fala. Mas adoração não é cantar não, cantar é louvor. Adoração é aquela disposição no seu coração de reconhecer, de se dobrar diante de Deus, de exaltar o Senhor no seu coração. E é nesse lugar, muitas das vezes, que Deus fala. Por que Davi queria habitar na casa do Senhor? Porque ele queria ficar lá. Você já percebeu o que Davi fez? Existia o tabernáculo de Moisés, onde tinha a arca da aliança. Aí perderam a arca da aliança porque eles eram os vacilões. Aí o que acontece? Eles recuperaram dos filisteus, Davi trouxe a arca de novo. O que ele fez? Ele construiu o tabernáculo de Davi, onde havia o quê? Ministros, levitas, ministrando adoração, onde todos podiam se achegar à presença. Isso não era só um prelúdio do derramamento do Espírito Santo, do sacerdócio de todos os crentes, mas uma maneira pelo qual o Senhor estabeleceu que Ele queria falar com todos, dessa maneira de adoração. Existe o trono de Deus no céu. Se você olhar Apocalipse 5, Apocalipse 6, se você for olhar esses textos que falam sobre o trono de Deus, o que está em torno, em volta do trono de Deus? A sala do trono de Deus, irmãos, é a sala de comando, é onde saem as ordens, aonde Deus governa todas as coisas, é onde o Filho intercede ao lado do Pai, é onde as orações que são levadas pelo Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, chega. E o que tem em volta desse lugar? A adoração. Irmãos, muitas das vezes não é por você pedir que você vai ouvir a voz de Deus. Você pode pedir, pede mesmo. A própria Bíblia manda pedir. Mas esse ambiente de se render ao Senhor,
de exaltar. Senhor, Tu és digno. Ele fala. Por isso que, coletivamente, nós precisamos cultuar. Nós cultuamos. Você entende que se Deus se revela para um irmão, para uma irmã que deseja, que busca, que adora Ele em casa, imagina quando esses irmãos se juntam. Você entendeu por que Ele falou que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas? Significa o seguinte, não é na força de vocês, é uma obra em mim que opera em vocês e por meio da coletividade. Então, irmãos, a partir do momento, se você quer construir uma cultura profética, você tem que ser um homem cheio de Deus, você tem que ser uma mulher cheia de Deus, e quando você vier para cá, venha com expectativa, venha cultuar, derramar, nesse ambiente de adoração, tão bom que a gente experimentou aqui, onde Cristo é exaltado. Lembra que é por meio do Evangelho? Lembra que Ele é o centro? Irmãos, não há nada mais precioso. Então, esse hábito precisa, mas aí vem um monte de coisa na nossa vida, a gente luta, né? Que é difícil, a gente tem os nossos altos e baixos. Deus, Ele deseja, Deus habita em todo lugar, a presença de Deus está em todo lugar, mas não é em todo lugar que Ele se revela. Mas se tem uma coisa que Deus fala, que é a glória de Deus, a presença de Deus se revela em meio aos louvores, em meio à adoração. O louvor é o externar da adoração. Adoração é o que você está no seu coração, essa disposição. O louvor é o que você faz com a verdade que está no seu coração. Então, você precisa, e isso aconteceu na igreja de Antioquia. Enquanto eles estavam adorando ao Senhor, ministrando ao Senhor, jejuando, o Espírito Santo veio e disse: as nossas ações como igreja, uma igreja profética, ela só faz aquilo que o Espírito manda. A terceira coisa, dentro desse contexto, santidade. Santidade. Hebreus 12, 14 vai falar: sem santidade ninguém verá o Senhor. Se nós queremos cultivar uma comunidade profética, nós como pessoas e nós como igreja precisamos viver em santidade. Não tem como. Lembra de Nadab e Abiú? Lembra de Priscila e Áquila, que foram brincar com o Senhor, achando que o Senhor é leviano, que o Senhor é filho do homem, que o Senhor não sabe de todas as coisas? Se moveram com as coisas do Senhor sem santidade. Deus não se agrada disso. Se você quer viver, ouvir a voz de Deus, se você quer construir isso como comunidade, precisamos viver em santidade. E aí que está. Como eu vou viver em santidade? Pregando o Evangelho para mim mesmo. Irmãos, existe uma dinâmica que eu gosto muito, que é arrependimento e fé, arrependimento e fé. A gente sempre vai ser sobre isso. Esses dias eu estava, deve ter o quê? Umas 3 semanas, eu estava mal. Sabe? Estava caindo no pecado da gula, estava caindo no pecado da idolatria. Sabe o que é o pecado da idolatria? Paulo fala assim: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Sabe o que Paulo está falando? Quando a gente preenche o nosso vazio do nosso coração com as coisas dessa terra, eu estou amando mais a criação do que o Criador, a idolatria, eu estou idolatrando. Então quando eu estou ansioso, eu quero comer, não é só pecado de gula não, é pecado de idolatria, porque somente o Espírito, muitas das vezes, pode trazer satisfação numa coisa que é dele, e aí eu estou usando uma coisa humana. E aí eu estava assim, sabe, quando eu estava assim, eu vou jogar videogame direto, eu vou assistir todos os filmes da Netflix, porque eu estou meio cansado, eu estou meio enjoado. Aí o Espírito Santo foi lá e puf. Aí eu falei assim, cara, o Senhor é aquele que renova minhas forças. Aí comecei a pregar: Senhor, me perdoa, sou um vacilão, estou procrastinando, sou um sem vergonha, estou enrolando, estou fugindo de você. Aí peguei a Bíblia e comecei a pregar para mim mesmo.
2 Pedro, se eu não me engano, capítulo 5, ou não, 1 Pedro capítulo 5, ele vai falar sobre os presbíteros que exercem bem. Porque muito dessas coisas que eu estava passando é pelo pastoreio, sabe? Aí, sabe quando tem aquela época que tu quer fugir da igreja? Tem problema demais? E aí o que acontece? E aí eu peguei a palavra que fala o seguinte: o presbítero, o pastor que exerce bem, ele vai receber uma coroa de glória que nunca perde o brilho do supremo pastor. Eu falei assim: Senhor, me perdoa, que eu possa permanecer com os olhos no Senhor, porque existe uma coroa. Então é um movimento de fé e arrependimento. E aí arrependimento, porque o Espírito Santo vai ministrar e você se arrepende. E fé, porque você pega a palavra de Deus, que a fé vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus, e prega para você mesmo. Por isso você precisa do Evangelho. Porque se você ouvir só da palavra, você vai vencer, você vai crescer, você vai... Isso não é bom, é só no momento, mas ele não resolve. O que resolve é o Evangelho. É quando você exalta Deus. É quando você joga Jesus lá em cima. Senhor, o Senhor é aquele que tem todo o poder. A minha esposa passou por um momento ela está passando por um momento de câncer, né? Graças a Deus fez a operação, já tirou, não tem nada, vai precisar de quimioterapia nem nada. Aí começou aquela coisa, né? Ah, Jesus cura, Jesus não cura, não sei o quê, aquelas dúvidas que a gente fica, né? Aí eu falei assim: caramba, nossa fé é muito limitada. Eu estou preocupado se Jesus vai curar, se Jesus não vai curar. Bacana, legal. Aí eu peguei a palavra e falei assim: eu estou em crise. E aí eu fui lembrando de experiências, situações que o Espírito Santo foi trazendo. E aí eu lembrei, cara, eu falei assim: cara, Deus, Jesus, o poder dele transcende. Porque ainda que aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Às vezes a gente só tem uma experiência terrena. Eu comecei a me lembrar, falei: Senhor, o Senhor já alcançou a minha esposa, o Senhor já alcançou a minha casa. A minha esperança transcende o Senhor. Jesus não cura, Ele é a cura. Mas se Ele não quiser curar, também amém. Mas eu sei que um dia nós vamos estar na Nova Jerusalém com Ele. Eu sei que nós estaremos na eternidade com Ele. A minha esperança com Jesus não é só esse momento. E aí, cara, você precisa pregar. Então, quando você vive um ambiente de adoração, busca um ambiente de adoração, quando você começa a simplesmente pregar o Evangelho para você mesmo, você vai viver em santidade. Quando você começar a cair em pecado, se arrependa, pega o Evangelho e traz. Amém? E como igreja, a gente precisa criar esse ambiente de confessar pecado. A gente precisa. Cara, procura o seu líder na célula, procura o pastor, procura um irmão maduro. Você precisa confessar o seu pecado. É poderoso. E você, irmão, que está ouvindo alguém confessar pecado, não sai falando 5 maneiras não, prega o Evangelho, às vezes você vai acolher. Teve um irmão que me procurou na igreja que ele queria tirar a vida, estava mal. Aí sabe o que eu fiz? Falei nada, abracei ele, comecei a chorar com ele. Falei: irmão, Jesus é suficiente. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele dá o Espírito Santo, que é o Consolador. O Espírito Santo nos console. Aí a gente começou a chorar. Aí veio uma piada na minha cabeça, eu contei uma piada para ele, eu e ele ficamos rindo. Está lá até hoje enchendo o saco. Gente boa demais. Acabou. Profético é isso, irmão. Aí você imagina que se constrói isso coletivamente. Então nós coletivamente nós precisamos ter espaço para isso. E Deus tem dado graça para a igreja para ter esse espaço, irmão. Tem igreja que o irmão não tem nem contato com o outro, só olha só de vez em quando, vai embora. Você precisa ter relacionamento, você precisa ter comunhão. A igreja de Antioquia tinha comunhão. E por último, irmãos, para encerrar esse movimento, a gente precisa ter fome. Cara, olha, eu trouxe até meu rascunho aqui, porque quando eu estava orando, cara, eu senti algo assim, sobrenatural de Deus, para essa comunidade. Isso me marcou.
Quando eu estava escrevendo sobre fome, uma palavra veio no meu coração. O inimigo até rasgou aqui. Brincadeira, fui eu estabanado. Cara, a igreja ela é formada de individual e coletivo. Nós somos coletivo de um monte de pessoas. Amém? E aí, isso vai, uma coisa vai impulsionando a outra. O seu individual com Deus vai cooperar, edificar o coletivo. E o coletivo vai te impulsionar para o individual. O mover do Senhor, isso é uma cultura que o Senhor estabeleceu na própria igreja. Onde as pessoas que estão aqui ministrando, foram abençoadas por Deus. E abençoa coletivamente. E o corpo vai abençoando a todas as pessoas. E é nessa sinergia do corpo. Um abençoando coletivamente, individualmente, é um movimento. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, aí vim falar sobre fome, né? Aí eu fiquei pensando, olha a frase que o Senhor ministrou no meu coração. A fome e a devoção de uma pessoa pode incendiar uma comunidade inteira. É verdade, a gente vai ver os avivamentos na história. E a fome, o zelo e a devoção de uma comunidade inteira pode incendiar milhares de pessoas. Igreja Batista Central de Bangu. A fome de uma pessoa, a fome de um amigo de Jesus pode incendiar a comunidade. E uma comunidade incendiada, vocês, podem incendiar, alcançar e abençoar, na direção de Deus, milhares de pessoas. Irmãos, eu não brinco com essas coisas. Nós precisamos construir esse lugar de ministrar ao Senhor, de ser quebrantado, de adorar, do Evangelho ser no centro. Irmãos, isso não é uma teoria, isso é uma luta. Você não consegue adorar todo dia, você não consegue orar todo dia, você não vai conseguir ler a Bíblia todo dia, mas a disposição do seu coração, você precisa provar ela e lutar contra ela. Você vai ver nessa parte de fome e sede que o Espírito Santo ele vai direcionar a igreja a falar: busque, persevere, lute. Em Judas 1, Judas escreve e fala assim: lute pela fé que foi dada pelos apóstolos. O que é essa fé? A doutrina dos apóstolos. Lute, a gente vai precisar lutar. Você precisa ter um coração de desejar conhecer mais o Senhor. Você precisa buscar o Senhor e ser incendiado pelo Senhor. Nós precisamos todos os dias. Vai ter distração, vai ter cansaço. Aí a gente prega o Evangelho para a gente. E aí, eu queria encorajar cada um de nós, nessa noite. Isso aqui é necessário. Não tem para onde correr. Se você quiser ouvir a voz de Deus, você precisa estar inserido nesse contexto. Você precisa guardar. Eu sei que é muita coisa. E nós como igreja precisamos cultivar esse espaço. E aí eu termino falando, eu aprendi, com a família Walker e os irmãos do Ticum, onde a nossa igreja está inserida, uma reunião chamada Ministério do Senhor. Pastor, eu não estou aqui querendo ensinar para a igreja não, tá? Eu só estou compartilhando a experiência. Que é uma reunião onde a gente reúne os irmãos que são versados no dom de profecia, os irmãos da adoração, da música, do louvor, e a gente reúne os líderes da igreja, todos os líderes. A gente convoca todos os líderes, acontece uma vez por mês essa reunião, onde a gente vai ministrar o Senhor, onde a gente vai ouvir o que o Senhor está falando, porque assim, Deus fala com um monte de irmãos, e Deus tem direção para a igreja, Deus fala com o pastor, Deus dá direção para isso, mas quando isso se converge em adoração, em oração, e todas essas coisas mais, a coisa fica diferente. E aí essa reunião é pautada nesse texto, porque eles ministravam ao Senhor, eles não estavam fazendo um culto somente, tinham irmãos, individualmente, coletivamente ali, desejando ouvir e adorar, exaltar o Senhor. O Evangelho era o centro.
Eles estavam ali no movimento de santidade. E aí o que aconteceu? O Espírito Santo falou no meio deles. Então a gente também, individualmente, coletivamente, precisa dar esse espaço de ministrar ao Senhor para ouvir a voz de Deus. Irmãos, não subestime aquilo que Deus tem para fazer por meio da sua vida, que Deus pode fazer. Não subestime aquilo que Deus pode e quer fazer, está fazendo por meio dessa comunidade. Mas precisamos criar esse espaço, criar esse lugar, criar esse ambiente. Então, eu queria convidar você a cultuar o Senhor, a buscar o Senhor, a se relacionar com os irmãos. E juntos, como igreja, essa igreja tem um movimento, tem uma direção. Desejem ouvir o Senhor. Eu queria pedir os irmãos para ficar de pé. Eu não sei nem meu tempo, se eu passei, se eu não passei, se eu fui antes, mas está tudo certo. Eu falei o que o Senhor tinha falado no meu coração. E eu queria orar. Eu queria orar. Jesus, muito obrigado. Nós exaltamos o seu nome. Levanta homens e mulheres, Senhor, nessa noite, que amam o Senhor. Levanta os teus amigos, Senhor. Gera um mover, Pai, do Evangelho no nosso meio. Gera um mover, Senhor Deus, de santidade. Gera um mover, Senhor Deus, de adoração. Pai, que a sua presença seja manifesta em cada detalhe. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa comunidade, pelo pastor Magson, pelos irmãos, pelo corpo de liderança dessa igreja. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que esses irmãos continuem desejando o Senhor, que eles continuem te buscando. Essa conferência, Pai, é um trabalho contínuo, Senhor Deus, para poder, Senhor Deus, entender, ouvir melhor a sua voz e colocar em prática, Pai. Senhor, nós te pedimos que cada irmão tenha os olhos e ouvidos abertos, Pai, que eles possam conhecer a Cristo, Senhor, que eles possam, Pai, ter experiências com o Senhor, e que essa igreja ouça cada vez mais a sua voz e faça aquilo que foi direcionado. Abençoe, Pai, as famílias, os pais, Senhor, os cônjuges, Senhor. Abençoe, Senhor Deus, a cada um. E que cada hábito na tua palavra seja passado de geração em geração. Em nome de Jesus, amém.